E aí pessoal, esta é a segunda parte da resolução do exame 2020 e aqui nós vamos resolver exercícios de 5 a 9 do exame 2020 da UEM. E este também é um momento muito importante, gostaria que se subscrevessem no canal, deixassem o vosso like e comentassem acerca das coisas, como é que as coisas estão a decorrer nessas duas aulas já publicadas aqui no canal. E agora, se estiverem interessados, podemos prosseguir agora com a resolução. Vamos à resolução, não é? Bom, dando continuidade com a resolução do exame da admissão 2020, temos aqui o exercício número 5, que é um problema. Diz o seguinte: previa-se distribuir 1.200 garrafas de refresco a um certo número de pessoas. Afinal, apareceram 4 a menos e assim cada uma das pessoas presentes recebeu 10 garrafas. Quantas pessoas eram? Então, para proceder com a resolução deste exercício, vamos considerar x, o certo número de pessoas, né? X, o número de pessoas, e y, o número de garrafas, né? Número de garrafas. Então, previa-se distribuir. Quando fazemos uma distribuição a um certo número de pessoas, estamos a fazer uma divisão. Então, 1.200 garrafas tinha que ser distribuído para um certo número de pessoas. Então, neste caso que nós teríamos aqui, teríamos 1.200 garrafas a serem distribuídas para quantas pessoas? Para x pessoas. Significa que cada pessoa teria y garrafas. Afinal, apareceram 4 a menos. E assim, cada uma das presentes recebeu 10 a mais. O que significa que aquelas 1.200 garrafas foram distribuídas para x menos 4 pessoas, ou seja, x menos 4 pessoas. Isso significa que cada pessoa recebeu y garrafas, tinham que receber y garrafas, mas receberam 10 a mais. Então, o que nós vamos fazer para achar a solução, quantas pessoas eram, temos que resolver esse sistema. Como é que vamos resolver? Usando o método de substituição. Como y é igual a 1.200 sobre x, então nós podemos passar esse y, podemos passar esta parte para aqui no y. Então ficaríamos aqui 1.200 sobre x menos 4 seria igual a 1.200 sobre x. Então, mais 10. Então, só fizemos apenas uma pequena substituição. Então, continuando com a resolução do sistema, podemos fazer aqui o que é MMC, multiplicando o denominador aqui por x menos 4 e aqui pelo produto dos dois, x vezes x menos 4. Então, ficaríamos aqui com 1.200 x seria igual ao que? A 1.200 a multiplicar com x menos 4 e mais 10 a multiplicar com o quê? Com x ao quadrado menos 4x, que é o produto de x vezes x menos 4. Apenas aplicamos a propriedade distributiva. Então, continuando com a resolução, vamos fazer a propriedade distributiva para este termo aqui, onde teremos 1.200 x será igual ao quê? A 1.200 x menos 4.800, né? Ao multiplicar mais 10 vezes x ao quadrado menos 4x. Então, podemos ver que este termo no primeiro membro, quando passa para o segundo membro, vai se anular com este. Ficamos com 0 apenas aqui. Então, ficaria 0 igual a menos 4.800 mais 10 vezes x ao quadrado menos 4x. Ou seja, reorganizando a equação que nós temos, ficaríamos com 10 vezes x ao quadrado menos 4x menos 4.800 igual ao quê? Igual a 0. Então, dividindo tanto o primeiro membro como o segundo membro por 10, ficaríamos aqui com x ao quadrado menos 4x menos 480 seria igual ao quê? A 0. Então, isso é uma equação quadrática a ser resolvida para acharmos o valor de x. Se achamos o valor de x, achamos o número de pessoas que deveriam aparecer. Então, neste caso, o método mais rápido seria usar a soma, que é o coeficiente de menos b e a. Neste caso, o menos b é menos 4, com o menos daqui da forma, ficaríamos com 4 sobre 1. Neste caso, ficaríamos com 4. E o produto seria c sobre a, onde c para nós é o menos 480. E o a é 1. Então, neste caso, ficaríamos com menos 480. Uma vez que já temos o menos 400, a soma e o produto, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar x1 e x2, não é? x1 e x2, cuja soma dá 4 e o produto dá menos 480.
E esses valores são, com os cálculos bem feitos, são 24 e menos 20. Porque a soma desses dois dá o quê? Dá 4 e o produto dá menos 480. Então, nós não vamos trabalhar com este valor negativo. Isto por quê? Porque estamos a contabilizar pessoas. Quando nós contabilizamos pessoas, usamos normalmente os números naturais. Então, não é correto trabalhar com os números negativos. Então, a nossa solução para o x que estávamos à procura será então apenas esta aqui, o 24. Então, neste caso, ficaríamos aqui com a linha A. Bom, dando continuidade ao exercício número 6, que temos aqui, não é? Diz o seguinte: um teste consiste em 4 perguntas, cada uma das quais contém 5 alternativas de respostas, sendo uma delas é correta. A condição de aprovação no teste é, no mínimo, 4 respostas corretas. Um aluno, não sabendo a matéria do teste, marcou a resposta aleatoriamente. Qual é a probabilidade do aluno ser aprovado? Então, este problema diz o seguinte: desenhar um esquema para um problema de probabilidade às vezes é muito melhor para perceber. Então, tem 4 questões. 4 questões. E cada questão tem 5 alternativas, de A até E, vamos supor, não é? Assim como 2, o 3 e 4. Então, o que acontece aqui? Nós percebemos que para ele acertar essa questão, existe uma probabilidade para ele acertar essa questão aqui, dentro das 5. Assim como 2 para acertar, assim como 3 para acertar, assim como 4 para acertar. Mas nós sabemos que cada questão aqui é que está correta. Uma alternativa é que está correta. Agora, veja o seguinte. Veja que a probabilidade dele acertar 1 não depende do número 2. Nem a probabilidade de acertar o número 2 não depende de 1. Ou seja, nós aqui estamos a falar de ensaios de Bernoulli. Ensaios de Bernoulli diz que são normalmente eventos independentes, ou seja, eventos mutuamente exclusivos, em que o resultado, o fracasso ou o sucesso de uma das questões, ou seja, o sucesso nesse caso que seria acertar uma questão, o sucesso de uma questão não depende da outra, da anterior nem da posterior. Então, a esses eventos, Bernoulli chama do quê? De ensaios. Então, cada questão para nós aqui é um ensaio. E o número de ensaios que nós temos aqui é 4. Nosso N nesse caso, que indica o número de ensaios. E a probabilidade de sucesso, sucesso para nosso caso seria o quê? Acertar, não é? Acertar. Então, a probabilidade de sucesso vamos representar por P. Então, para ele acertar a questão número 1 dentro das 5, qual é a probabilidade? Nós sabemos que 1 é que está correta. Pode ser E, por exemplo. Significa que a probabilidade dele acertar a primeira questão é 1 sobre quantas alternativas existem? 5, que é o caso, que são os casos possíveis. E a probabilidade dele errar, não é? Quantas alternativas podem fazer com que o aluno erre? São 4. São 4 dentro das 5. Então, esta é a probabilidade. Então, essas probabilidades são válidas para cada ensaio que existe aqui. São quantos ensaios que existem? São 4 ensaios. E K representa o número de sucessos. Nós esperamos que o aluno seja aprovado. A aprovação seria o sucesso. Mas para ele ser aprovado, quantas questões ele tem que acertar? Tem que ter sucesso? Para ter sucesso, ele tem que acertar todas as 4 questões. Então, com esses dados e aplicando a forma, que é uma forma de distribuição binomial, que foi estudado exatamente por Bernoulli, não é? Porque foi um dos primeiros pioneiros nesta área. O que ele disse? Ele disse que a probabilidade de K sucessos seria igual ao quê? A combinação de N, K, vezes a probabilidade de sucesso elevada a K, não é? Vezes a probabilidade do fracasso, que é errar, elevada a N menos K, ou seja, o número de ensaios menos o número de sucesso. Portanto, fazendo apenas as substituições, nós temos aqui o que? Combinação de 4 a 4 vezes 1 sobre 5 elevado a 4 vezes 4 sobre 5 elevado a 0, que seria n menos k, ou seja, 4 menos 4. Então, fazendo os cálculos, usando as propriedades de combinação, ficamos aqui com 1 vezes 1 sobre 625 vezes 1. Isto aqui seria igual ao quê? A 0,0016.
0,0016. E multiplicando isto por 100, não é? Multiplicando 0,16 por 100, desculpa, isso não podemos colocar aqui. Então, multiplicando, queremos transformar a probabilidade quadro em percentagem, seria 0,0016 multiplicado por 100. Então, isto aqui seria 0,16%. E conforme podemos ver aqui, nós não temos a nossa solução correta. Então, aqui não tem solução correta para este exercício número 6 do exame 2020, Matemática 1. Bom, para continuar com o exercício número 7, 8, 9 e 10 do mesmo exame, temos que usar a figura ao lado, né? Que é o esboço dos gráficos que nós temos, um gráfico de primeiro grau e uma outra curva que temos lá. A pergunta número 7 diz o seguinte: o valor de x para f de x ser igual a g de x é... Então, duas funções são iguais onde elas intersetam-se. Essa é uma, como é que posso dizer, é uma forma geométrica de encontrar o x. Onde intersetam-se, onde elas se cruzam. Então, nós podemos ver que aqui nós temos um ponto onde os dois gráficos cruzam-se. Este ponto aqui. Então, podemos chamar esse ponto de um ponto C. E este ponto, quais são as coordenadas? As coordenadas são 1 e 2. 1 e 2. Então, aquele ponto é um ponto em comum entre os dois gráficos. Isso significa que f de x é igual a g de x naquele ponto. E x naquele ponto em que eles se intersetam é 1. Neste caso, a resposta para a linha D, para o número 7, seria aqui a resposta D. E então, o exercício número 8, temos aqui, nos pede o limite de 2 sobre f de x, quando x tende a menos 1 à esquerda. Não é? Este sinal menos significa esquerda. Então, como é que vamos proceder? Como é uma divisão, né? Como é um coeficiente, então podemos separar aquele coeficiente usando uma das propriedades dos limites. Então, ficaríamos aqui com o quê? Com o limite de 2, quando x se aproxima de menos 1 à esquerda, não é? Isto seria dividido por quê? Por limite do quê? De f de x, quando x se aproxima de menos 1 à esquerda. Não é? Isto aqui será igual a que a parte de cima teremos 2, porque é uma constante, o limite de uma constante é uma constante, mas a parte de baixo temos que saber interpretar no gráfico. A função f de x é a curva que nós temos aqui, e o ponto menos 1 encontra-se aqui neste lugar, aqui é o ponto menos 1. Nós vemos que à esquerda de menos 1 a função toma valores negativos, e cada vez mais que ele se aproxima de 1, desse menos 1, cada vez que se aproxima do menos 1, a função também se aproxima do zero e se aproxima negativamente do zero. Significa que quando a função toma o valor menos 1, a função terá aqui o valor que? O valor zero. Mas esse valor zero, como é que se aproxima? Ele se aproxima negativamente. Então aqui nós teremos a aproximação zero à esquerda. Então, se nós fizermos a divisão de 2 com os valores que se aproximam à esquerda de zero, ou seja, com os valores que se aproximam do zero, mas do lado esquerdo do zero, que são valores negativos, então nós vamos ter aqui o que? Menos infinito, que seria a alternativa A. Para o exercício número 9, nós vamos considerar esse g de x igual a A, por exemplo. E nós vamos fazer o quê? Nós queremos procurar o A, tal que esse f de A vai ser igual a 1. Ou seja, vamos escrever aqui, estamos à procura do A, de modo que a função tenha valor 1. Nós sabemos que a função f para nós é essa curva aqui. E a função f tem valor de y1 aqui neste ponto B. Não é? Aqui neste ponto B ele tem o valor de y1. Este valor de y é 1. Então, significa que o valor de x, para que a curva seja igual a 1, é 0. Isso quer dizer que o A para nós aqui será igual a 0. Mas nós dissemos que g de x é igual a A, ou seja, nós dissemos que g de x é igual a A. Então, quando isso acontece, nós podemos afirmar que g de x será igual a 0, porque A é igual a 0, conforme já vimos aqui no gráfico. Agora,
Aqui já estamos a falar da função g de x. Nós queremos os zeros da função, ou seja, quando é igual a zero, significa que são os zeros da função. Onde é que nós encontramos essa parte aqui? Nós encontramos com a reta, porque a função g de x é a reta. E o zero da função é onde corta no eixo x. Então é o ponto 2. Significa que para que g de x dê a zero, x tem que ser igual a 2. Então podemos notar que f de gg de 2 é igual a 1. Isto por quê? Porque gg de 2 é igual a 0, não é? É igual a 0 e f de 0 é igual a 1. Neste caso, o nosso valor de x que estamos à procura é x igual a 2, que é a alternativa E. Então, esta foi a segunda parte concluída hoje e aproveitar para informar também que teremos mais resoluções dos exames de Física e Química com os meus colegas que estarão aqui também com o canal a trabalhar convosco. E não se esqueçam de se subscrever, como eu disse no início do vídeo, e estou muito grato também por terem assistido esse vídeo até o final. Deixem o vosso comentário, o vosso like e compartilhem esse vídeo aos interessados. Muito obrigado.